Um dia perguntaram para um grande pregador se ele já tinha acostumado, se para ele estar no altar era algo já corriqueiro. Ele disse que não. Quando nós acharmos que estar aqui é algo corriqueiro, aí a gente precisa de repensar a nossa caminhada. Porque estar aqui é algo muito sério. Porque o que sai daqui pode transformar a vida de pessoas. Então, para mim, sempre é um grande desafio estar aqui. E hoje eu quero falar sobre, continuar falando, continuar a mensagem sobre esse tema que tem essa conferência de jovens, que é One, que sejamos um. E o Senhor me deu uma palavra em Mateus capítulo 12, versículo 25. Mateus capítulo 12, versículo 25. Eu quero falar sobre recomeçando a unidade com propósito. Recomeçando a unidade com propósito. Diga, eu preciso recomeçar a unidade com propósito. O texto diz assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Oremos. Deus Pai, Deus Santo, nós te rendemos graças por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, nesta conferência, nesse culto de domingo, nesta conferência para jovens. Eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, meu Senhor, por esse tempo tão precioso de estar aqui neste domingo no Teu altar. Mais uma vez eu lhe peço, unge a mente, o coração e os ouvidos de todos aqueles que estão aqui, também daqueles que estão nos assistindo, para que eles possam entender, compreender e discernir esta palavra. E eu te peço, usa-me na instrumentalidade do Teu Espírito, para ensinar, para confortar e para admoestar o Teu povo, sempre à luz da Tua palavra. E no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Por que Jesus, ele disse esse versículo? Porque ele entendeu que por onde ele caminhava em Israel, havia divisão. O próprio Israel estava dividido. Havia briga entre eles. Um queria saber mais do que o outro, os fariseus queriam ser mais do que os saduceus queriam ser mais do que os mestres da lei, os mestres da lei queriam ser mais do que... E por aí ia. Os samaritanos achavam que eram melhores também do que todo mundo. Então cada um tinha ali, a casa estava dividida. Então Jesus olhou, lendo o pensamento deles, disse: olha, todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Vocês estão divididos. Vocês não vão subsistir porque vocês estão divididos. A casa de vocês está dividida contra si mesma. Eu vim para trazer unidade entre vocês, mas vocês parece que não querem. Sabe, queridos, sempre que nós olhamos para a nossa caminhada cristã, nós olhamos com uma perspectiva de
serviço. Nós olhamos a nossa caminhada cristã como uma perspectiva de trabalho. Sim, ninguém aceita Jesus e vai para a casa de Deus para ficar sentado no banco todo o tempo, recebendo, sem que nada tenha para dar. E às vezes quando a gente fala assim, olha, você vai ser líder, ou seja, você vai unir as pessoas, aí as pessoas se assustam. Eu líder. Mas nós não estamos aqui na igreja só para trabalhar. Nós não estamos aqui na igreja só para o serviço. Nós também estamos aqui para adorarmos em unidade. Nós também estamos aqui para obedecermos em unidade. Nós também estamos aqui para recebermos da parte de Deus em unidade. Ou seja, em Cristo, nós estamos sempre prontos para servir. Em Cristo, nós sempre estamos posicionados também para receber. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Você se sente membro do corpo de Cristo? É por isso que nós sempre estamos fazendo alguma coisa. Ninguém aqui é adorno. Sabe o que é adorno? Enfeite. Ninguém aqui é verruga. Você sabe o que é verruga? Aquele negócio que nasce na pele e você fica doido para tirar. Ninguém aqui é apêndice. Porque o apêndice também todo mundo quer tirar. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja. Diga, eu sou a igreja. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Ou seja, nós não somos, não tem nenhuma verruga aqui. Não tem nenhum apêndice aqui, não tem nenhum adorno aqui. Não. Então nós estamos aqui para unidos, em unidade, fazer algo para contribuir para o bom funcionamento do corpo. Que sou eu, que é você. Pois foi para isso que Deus nos ativou. Nós ouvimos muito essa palavra aqui esses dias, né? Linguagem mais moderna, mais jovem, né? Foi para isso que Deus nos ativou. Ou seja, foi por isso que Deus ativou os nossos dons para servir ao reino de Deus e ao próximo. Isso é unidade. Não é se servir. É servir a Deus, ao seu reino e ao próximo. Por isso nós não podemos caminhar como se nós fôssemos, Neuber, membros soltos. Eu vou cortar aqui o meu dedo. Você corta o dedo e joga ele para lá e diz assim, dedo, faça aí alguma coisa. Ele vai fazer? Ele vai fazer? Ele vai fazer? Não, sabe por quê? Porque ele está fora do corpo. Se você tirar o seu dedo do corpo, ele não vai fazer nada. Isso quer dizer que aquele dedo não está em unidade com o corpo.
É por isso que nós não podemos caminhar isolados, como ovelhas desgarradas, como se não tivesse um pastor, ou como se não fizesse parte de um corpo. E também nós precisamos caminhar em unidade com propósito. Não é só unidade, precisa ter um propósito. Nós precisamos falar a mesma língua. Ontem, na sexta-feira, o pastor Jason ministrou sobre ali a torre, né? A torre de Babel, né? Aonde todos estavam ali falando a mesma língua, de repente dividiram, cada um começou a falar uma língua, outra. Nós precisamos falar a mesma língua. Mas o que é unidade com propósito, apóstolo? O que é unidade com propósito? Olha, o propósito é a razão da nossa existência. A unidade no propósito é aquilo que nos impulsiona a levar a vida do modo como Deus quer que vivamos. Não é de qualquer jeito. Pois uma vida sem propósito não tem sentido, não glorifica a Deus. Uma vida sem propósito não traz edificação para o corpo. Não edifica o corpo. É preciso fazer valer o propósito na nossa caminhada em unidade. É por isso que em todo o tempo nós estamos buscando essa unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ou seja, uma unidade no reino. Nós estamos buscando todo o tempo uma unidade na família. Na nossa família biológica, e na nossa família espiritual, e na nossa família biológica. Porque nós somos uma família. Quem concorda que nós somos uma família em Cristo Jesus? Mas nós também temos a nossa família biológica, que nós temos que levar essa unidade para dentro da nossa casa. Eu sempre digo o seguinte: eu sou fora o que eu sou dentro da minha casa. Se eu tenho unidade na minha casa, eu vou levar a unidade para onde eu for. Porque é o que eu vivo. Ou seja, tudo isso dentro do propósito do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque todas as coisas cooperam para o nosso próprio crescimento em Cristo Jesus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Unidade em propósito. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, uma igreja muito difícil, muito complicada, viu? Ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pelo início do texto, dá para entender que a igreja estava dividida. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Os ministérios estavam divididos. E a diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tem que ter um propósito. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernimento de espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Mas um só. Diga um só. Diga um só. É o mesmo Espírito. Um só. É o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Essa é a unidade da igreja. Por isso que quando nós falamos em unidade, logo vem à nossa mente a unidade da igreja. Sabe por quê? Porque Jesus disse em João 10:30 que Ele e o Pai eram one. Jesus disse que Ele e o Pai eram one. Diga, one. Eles eram um. Não havia divisão. Ao Pai, ao Espírito, ao Filho, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas por quê? Porque havia unidade entre eles. Mas isso ainda é mais profundo ainda, porque ele também está falando da unidade da família. A família. Mas nós também podemos falar da unidade do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Você sabia que tem que haver essa unidade? Para que Deus opere em nós e através de nós, unidade do corpo, da alma e do espírito. Se o seu corpo não está em unidade com o seu espírito, a sua alma sofre, sabia? Sabia disso? A palavra diz que às vezes há uma luta entre a alma e o espírito. Há uma luta entre a carne e o espírito. Militam entre si. Porque às vezes a carne quer fazer alguma coisa que o espírito não quer. Então, quando essa unidade não está, quando essa unidade está prejudicada, tudo desanda. Tudo desanda. Há pessoas que negligenciam o serviço do reino. Isso é bom? Isso é bom? Não. Mas todo mundo tem alguma coisa, algum argumento. Dizem assim, eu estou falando, gente, de experiência de pastoral, tá?
Não, apóstolo, é porque... E às vezes a pessoa não está fazendo quase que nada. Mas ela diz assim: não, apóstolo, é porque eu preciso de dar mais atenção à minha família. Quem já ouviu isso? Líder, quem já ouviu, algum líder já ouviu isso? Alguém falando isso para você? E você às vezes olha para a pessoa e diz assim: caramba, mas essa pessoa não faz tanta coisa assim. Mas ela tem que criar alguma coisa para que ela possa justificar o seu afastamento do serviço do reino. Mas isso é um extremo. É um extremo. Porque nós também precisamos levar unidade para a nossa família. Se ele não está levando, ou ela não está levando essa unidade para a família, e gastando todo o seu tempo, tá? Que aí eu acho que tem que chegar lá naquele limite, sabe? Com o reino, alguma coisa está errada. Ela foi para o extremo. Aí também não é certo. Mas nesse caso, o que nós devemos fazer? Buscar o equilíbrio entre reino e família, serviço e propósito. Levar a unidade tanto. Trabalhar em unidade tanto com o reino como com a família. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que hoje o Senhor falou comigo. Quem aqui gosta de futebol? Ou torce para algum time de futebol? Fazer com a mão. Pode fazer com a mão assim. Eu, todo domingo, no jogo do Flamengo, tinha churrasco na minha casa. Não tinha um domingo na minha casa, lá na casa do meu pai, né? Eu era menino. Na minha casa, que é a casa do meu pai, que meu pai era flamenguista doente. Tinha churrasco na casa do meu pai. Todo domingo. E era geralmente, porque o jogo geralmente 5, 6 horas da tarde, né? Então tinha o churrasco lá. Eu já ficava todo alegre, né? Porque meu pai colocava uma camisa do Flamengo em mim e eu ia comer carne, né? Churrasco. Meu pai também era gamense. Olha, se tinha jogo do Gama, que a gente morava no Gama na época. Se tinha jogo do Gama, meu pai colocava uma bandeira do tamanho do mundo no carro dele, saía por aquela cidade do Gama com aquela bandeira, vai para lá e para cá, e me levava para o Bezerrão para assistir o jogo do futebol. Legal, né, gente? Bacana. Eu acabei não desenvolvendo, né, essa paixão, né, pelo futebol, pelo normal, mas que meu pai tentou colocar mesmo na minha mente. Era uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Ele tentou colocar. Eu sou Flamengo até morrer. Era um compactozinho assim, pequenininho, que colocava na vitrola lá em casa. E esse disco furava, de tanto tocar. Era uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É meu... E aí ia... Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Você viu como é que eu sei? Não, você viu como é que eu sei, gente? Porque ficou, gente. Porque todo domingo, Débora, era a mesma coisa. Todo domingo lá em casa, quando tinha jogo do Flamengo, era a mesma coisa, era a mesma ladainha, era o mesmo. Quem gosta de passear com a família no shopping? Eu gosto. Só para andar mesmo. Andar, parar no sanduíche, comer um sanduíche, passear, conversar, olhar as vitrines, né? É bom demais, não é não, gente? É bom, gente. Ainda mais com criança. Lá em casa, Josué e Débora, né? Tudo pequenininho, a gente ia, o shopping fazia aqueles enfeites, aqueles negócios, né? No meio, a gente ia levar os meninos para passear. Era lindo. É bom ou ruim? É bom ou ruim? Bom. É muito bom, gente. É muito legal. É muito legal. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. É bom fazer isso no horário do culto? É bom ou ruim? É bom ou ruim? Será ruim. Por quê, apóstolo? Porque os seus filhos, eles vão crescer achando que cultuar a Deus pode ser deixado para depois. Não é uma prioridade. Não vai ser uma prioridade para eles quando eles crescerem. Pode ser deixado para depois. Mas se você também deixar de ter comunhão com a sua família, para só trabalhar, isso será bom ou ruim? Ruim. Muito ruim, muito danoso para a sua família. Olha, para você ver como as pessoas são extremistas. Um dia eu estava conversando com uma determinada pessoa acerca da pandemia. Como foi ruim a pandemia. Horrível. E essa pessoa olhou para mim e disse assim: apóstolo, a pandemia foi boa. Um crente, tá? Eu falei, como é que é, meu filho? Não, a pandemia foi boa. Sabe por quê, apóstolo? Porque nós estávamos tão distantes da nossa família. E quando veio a pandemia, apóstolo, nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos com a nossa família e ficarmos com a nossa família trancados na nossa casa. Ué, a pandemia, ela uniu as famílias? Você sabia que na pandemia foi detectado ou foi como é que eu vou dizer para vocês? Em uma pesquisa feita na pandemia, foi visto que houve mais divórcios do que antes da pandemia. Ou seja, o número de divórcios aumentaram na pandemia. Isso estatisticamente, tá?
Aí você diz assim, poxa, apóstolo, mas os casais não estavam tão juntinhos, as famílias não estavam tão juntinhas, separaram. Mas a pandemia foi boa, apóstolo? Foi horrível. Eu disse assim à pessoa assim, né? Opa, peraí. Quer dizer que precisou da pandemia para unir a sua família? Tem alguma coisa errada aí. Quer dizer que você está declarando que a pandemia foi boa para unir a sua família? Então tem alguma coisa errada aí. E não é a igreja. Não é o reino. É você. Não, apóstolo, é porque eu estava trabalhando muito e não tinha tempo para a família. Isso está errado. Então não diga que a pandemia foi boa. A pandemia não foi boa. A pandemia foi ruim. A pandemia foi uma maldição. A pandemia foi horrível. A pandemia não foi boa. A pandemia ceifou milhares e milhares, milhões e milhões de vidas. A pandemia não foi boa. Inclusive, a pandemia ceifou quase que famílias inteiras. Então, a pandemia não foi boa. Você está olhando só para você? Porque você estava trabalhando demais, você não tinha tempo para a sua família, a pandemia veio, você ficou dentro da sua casa e aí a pandemia foi boa? E você não morreu, ninguém morreu, a pandemia foi para você, foi boa. Isso é unidade, gente? Isso é unidade? A gente precisa de pensar, de falar as coisas. Isso é unidade? Não é, gente. Não é. A pandemia fechou a igreja. Isso foi bom? A igreja fechou. Milhares e milhares de vidas deixaram de ser evangelizadas, deixaram de ser ganhas para Jesus. Apóstolo, mas tinha online, tinha não sei o quê. Tá, beleza, a gente estava fazendo a nossa parte, mas a igreja estava fechada. Dois anos. A pandemia foi boa? Não. A pandemia trouxe diversos prejuízos espirituais e materiais. Quantas pessoas não desviaram na pandemia? Quantas pessoas não se esfriaram na pandemia? Quantas pessoas hoje estão aí, tentando de todo jeito se recuperar? Quantas pessoas? A pandemia foi boa? Quantas empresas fecharam? Quantas pessoas quebraram? Quantas pessoas passaram fome? A pandemia foi boa? Trouxe unidade a pandemia? A pandemia trouxe unidade? Houve aqueles casos que a família se juntou. Mas isso não era unidade, mas era ajuntamento de pessoas com medo de pegar o coronavírus e morrer. O propósito ali não era gerar unidade na família. O propósito ali era não morrer, escapar da morte, escapar da contaminação do coronavírus. Não era ter unidade com a família. Então a pessoa vem com a história dizendo para mim que a pandemia foi boa porque deu a oportunidade dele de estar unido com a sua família. Quer dizer que você só vai unir com a sua família na hora da morte? Ou na hora de um caos? Você tem que unir com sua família agora. Você tem que estar em unidade com a sua família agora. Você tem que estar bem com sua família agora.
Não é na hora da morte. Que o sujeito morre, aí todos os familiares vão no enterro. Não é nessa hora. Muitas famílias começaram a se desentender. Ou seja, estavam tão acostumados com a falta de relacionamento, estão acostumados com a falta de unidade, que quando eles se juntaram, eles estavam tendo dificuldade de viver debaixo do mesmo teto. Gente, por tanto tempo. Uma semana é tranquilo. Né? Uma semana, 15 dias, é uma férias. Mas aí passa 15, 20, 30, 40, 50, 60. Daqui a pouco, meu amigo, está um brigalheiro dentro de casa que ninguém aguenta. Mas é todo mundo, apóstolo? Não, não é todo mundo. Porque para quem já vivia a unidade na família, para ele estava maravilhoso. Mas não posso dizer que a pandemia foi boa. Sabe, queridos, a unidade é diferente de ajuntamento de pessoas. Ou seja, se eu pegar aqui, sair da rodoviária do plano piloto, com um ônibus cheio de gente, é unidade ou é ajuntamento? Ajuntamento. Não tem propósito entre eles. Cada um vai descer na sua parada e cada um vai para a sua casa. Quando esse ônibus chegar no terminal, no final do terminal, do seu trajeto, ele vai estar só o motorista e o cobrador. Ou talvez uma ou duas pessoas que vai ficar lá no final. Acabou. É ajuntamento. Ajuntamento de pessoas. Porque não existe propósito entre aquelas pessoas. Cada uma vai descer em uma parada diferente. Enquanto na unidade, todos querem chegar juntos no mesmo lugar. Olha o que diz aqui, Efésios 4, de 11 a 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Se nós buscarmos a unidade da igreja, só no ministério de diáconos, nós vamos para algum lugar? Se nós buscarmos a unidade da igreja, só no ministério de obreiros, nós vamos para algum lugar? Se nós buscarmos a unidade da igreja, só na rede da família, nós vamos para algum lugar? Se nós buscarmos a unidade da igreja somente na rede de jovens, nós vamos para algum lugar, Débora? Não vamos. Nós precisamos buscar a unidade de toda a igreja e de todos os ministérios conectados entre si. Servindo no serviço com um propósito. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, especificamente aqui para os jovens que estão aqui.
Nós estamos numa conferência, vocês trabalharam pra caramba. Trabalharam, né? Venderam as coisas, fizeram rifa, né? Venderam ali lanche. Né? Olha, vocês fizeram tudo para que esse evento acontecesse. Foi legal, né? Trouxe unidade, não trouxe? Não trouxe unidade, gente? Não trouxe unidade? Trouxe. Mas se ficar só no serviço para os jovens, vai ficar bom? Não. Sabe por quê? Porque os jovens também querem um lazer. É por isso que o líder Gilton já está organizando o quê? O acampamento. Para gerar o quê? Para gerar mais unidade. Ou seja, não é só no serviço. É também no lazer. Quando a gente faz um café da manhã, né, entre uma rede e outra, não é bom, não é legal? É, gente. Gera o quê? Gera unidade. Agora você viu como o tema unidade é muito mais amplo do que a gente pensa? Então nós temos um grande desafio, igreja. Caminhar em unidade, sendo um com Cristo Jesus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família e a igreja. Então nós precisamos buscar esse equilíbrio. É por isso que nós devemos trabalhar todos os dias pela unidade da igreja. A unidade da nossa família, tanto a biológica como a espiritual. Uma casa dividida, ela não subsiste. Não havia igrejas perfeitas na época do Novo Testamento. E não se engane, não haverá igrejas perfeitas até a volta de Jesus Cristo. Aposto que é isso. Sim, gente. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Uma igreja cheia não quer dizer que é uma igreja que caminha em unidade. Eu posso simplesmente convidar aqui pastor Lucinho, um cara famoso aí. Aí vai encher a igreja. Aí você vai chegar aqui e vai, caramba, o VIP está cheio, não está nem cabendo, tem gente até lá fora. Mas eu posso dizer que isso é unidade? Não. Ah, mas é a unidade do reino, apóstolo. Sim. Mas a unidade que eu falo é a unidade em que todos estão falando a mesma língua. A igreja primitiva, ela não era uma igreja assim, perfeita. Mas ela nos deixou muitos exemplos. Eles romperam com muitas dificuldades. Eles conseguiram vencer muitas dificuldades na caminhada. Eles conseguiram trazer a unidade entre os irmãos. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque nós temos esse exemplo, o exemplo da igreja primitiva. Quando nós meditamos na palavra, enxergamos a ação do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Por que que o apóstolo Paulo conseguiu trazer essa palavra de unidade para a igreja primitiva? E como eu sei que ele conseguiu trazer? Pelo que ele escreveu. Primeiro, a igreja primitiva, eles sofreram juntos a perseguição, eles sofreram juntos tudo aquilo que eles passaram no seu tempo. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Eles sabiam que quando um membro estava padecendo, era preciso
que eles se ajuntassem para ajudá-lo, porque isso trazia sofrimento para toda a igreja. Eles também se alegravam juntos. Romanos 12:15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eles se alegravam. Eles se alegravam juntos. Eles tanto sofriam e uns eram com os outros, como também eles se alegravam uns com os outros. Olha o que diz Gálatas 6:2. Levem as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu estava no seminário teológico, eu fiz uma matéria chamada Companheiro de Jugo. E quando essa matéria caiu na grade, assim, que eu vi na minha grade curricular, companheiro de jugo, eu fiquei, meu Deus, mas o que é isso? Companheiro de jugo, o que é isso? E eu fui pesquisar na época sobre o assunto e descobri que em 1949 surgiu um movimento com o Dr. Elton Trueblood, que tinha esse título. O que é esse movimento, né? Que ele buscava criar, de uma forma moderna, a comunhão entre as pessoas e estimular um maior crescimento espiritual. Ou seja, esse movimento, em 1949, de companheiros de jugo, era justamente para estimular a unidade da igreja. Era para estimular o crescimento espiritual da igreja através da comunhão e do partir do pão. Filipenses 4:3, a versão da New King James atualizada, diz assim: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. A igreja primitiva, ela era uma igreja que uns oravam pelos outros. Isso também é unidade. Olha o que diz Romanos 15:30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. A unidade faz com que a igreja ore uns pelos outros. A unidade também traz encorajamento uns para os outros. Hebreus 10:24-25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar como igreja, ou seja, não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar-nos. Ou seja, não deixemos de congregar, de nos unir como igreja, como é costume de alguns. Ou seja, alguns andam isolados, não buscam a unidade, não buscam a comunhão. Ele diz assim, olha, quando nós estamos juntos, nós nos encorajamos uns aos outros. Ele diz assim, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus está voltando. Então, a importância da
unidade da comunhão, ela acaba ramificando para outras coisas. Olha só o que diz Romanos 15, 5, 7. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. A unidade, gente, é um mandamento do Senhor. A unidade é um mandamento do Senhor. Ou seja, essa é a grande ênfase da unidade da igreja. Que todos sejam um. Por que eu falei que se a gente fizer um evento aqui, trouxer o Lucinho, juntar todo mundo, aí eu não posso dizer que aquilo ali, que esse ajuntamento é unidade. Porque eu não conheço todo mundo. Vem uma pessoa que não é crente, vem outra visitando, vem outra não sei da onde, vem outra não sei da onde, vem outra só para curiar, vem outra só. Eu não posso dizer. Agora, nós podemos aqui, como igreja local, criar a unidade nesta igreja. Nós podemos criar essa unidade. Que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e como eu estou em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo acredite que você me enviou. João 17, 20 e 21. Essa é a unidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 22, ele escreveu assim: mas vocês sabem, igreja de Filipe, vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Ou seja, Timóteo, todo o tempo que Timóteo andou comigo, ele caminhou, ele andou em unidade comigo, como se um filho meu fosse. Então, caminhar em unidade não é só dizer eu estou contigo, não, Neu, estou contigo, Neu, beleza? Estou contigo. Aí na hora que o Neu precisar de mim, eu... Ó, apóstolo, estou contigo, apóstolo, conta comigo, ó, estou contigo. Aí na hora que a igreja mais precisa, aí a pessoa olha e diz assim, vou para outra igreja. O apóstolo Paulo fala da sua alegria em ter discipulado Timóteo, dizendo que ele foi para ele uma grande alegria por ter caminhado com ele em unidade, no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma alma, no mesmo pensamento, no mesmo espírito. Vocês estão compreendendo, gente? Vocês estão compreendendo que é muito mais profundo do que a gente imagina? É por isso que a igreja ensina. É por isso que a Bíblia ensina, né, que a unidade da igreja é importante. Porque sem unidade não tem igreja, gente. Sem unidade não tem igreja. Porque nós somos responsáveis por testemunhar o amor de Deus ao mundo. E serve
E a unidade, ela também traz o bom funcionamento do corpo de Cristo e serve para a edificação mútua de todos aqueles que aqui estão, de todos nós. Nós fomos chamados para manter a unidade do Espírito. Nós fomos chamados para servir uns aos outros em amor. Nós fomos chamados por Deus para trabalharmos juntos como se fôssemos um em Jesus Cristo. Toda unidade, ela é baseada em Jesus. Jesus é o nosso modelo de unidade. É por isso que o diabo, ele é um rebelde. O diabo, ele traz a divisão, enquanto Cristo, em amor, ele traz a união. A unidade. Por que, apóstolo? Porque a palavra diz que Jesus é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Colossenses 1,18. A unidade da igreja deve ser baseada na pessoa e obra de Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus, ele é o centro da igreja. É Jesus quem nos une. Nós somos incapazes de nos unir por nós mesmos. É Ele que nos une. Foi o amor dele quem nos uniu. O homem por si, ele é individualista. Ele quer o seu, ele quer ganhar o seu, ele quer fazer o seu, ele quer conquistar o seu. Mas quando Jesus entra, ele nos une em unidade e em um só propósito. A igreja deve manter uma confissão comum de fé e de prática em Cristo Jesus e seguir os seus ensinamentos, os seus mandamentos. É Jesus quem nos une em amor. Olha o que diz João 13:35. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A unidade da igreja, ela deve ser baseada no amor mútuo entre nós, que somos cristãos. É por isso que Jesus disse que o mundo saberia que somos seus discípulos pelo amor que temos uns aos outros. A igreja, ela deve amar uns aos outros, perdoar uns aos outros e tratar uns aos outros com bondade, com amor e com respeito. Essa é a igreja de Jesus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Efésios 4:15. Não existe unidade sem humildade. A unidade da igreja requer humildade de todos nós. De todos nós que fomos salvos por Cristo. O apóstolo Paulo, ele disse que nós devemos considerar uns aos outros como se fossem superiores a nós mesmos. E não buscar os nossos próprios interesses, mas ser bênção na vida de outras pessoas. Filipenses 2:3-4. Sim. A nossa humildade ajuda a evitar conflitos e a manter a paz no meio dos irmãos.
A arrogância, a prepotência, a ignorância não leva a nada, só causa divisão. O orgulho só causa divisão. Humildade. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos buscar essa paz, precisamos buscar essa unidade no diálogo e na nossa comunicação. Sim. A unidade na igreja requer diálogo. Teve algum problema com um irmão aqui, com outro ali, vai lá, conversa, senta, tete a tete, face a face, face a face, panime a panime, senta, conversa, acerta, e gera unidade, e acabou, libera o perdão, e acabou. Sabe o que causa divisão? É briguinha, é fofoca, é raivinha. Aí fiquei chateado, fiquei chateada, porque falou isso, eu acho que foi comigo, porque foi comigo, eu me feri com isso, eu me feri com aquilo. Para aí, senta e acerta. Apóstolo, estou com um problema com o senhor, o que é? Vamos conversar. Não gostei disso, então eu te peço perdão, meu irmão. Te peço perdão. Se eu errei, eu peço perdão. Se eu não errei, há situações que eu também peço perdão, para gerar, sabe o quê? A unidade. Quantas vezes eu já pedi perdão, sem ter errado, pastora? Quantas vezes? Quantas vezes, Neuber? Vocês me conhecem. Quantas vezes, amor, eu já pedi perdão para pessoas, sem ter um pingo de erro no cartório. Mas eu pedi perdão. Mas por que você está pedindo perdão, apóstolo? Porque eu estou pedindo perdão. Teve uma vez, eu pedi perdão a determinada pessoa. Essa pessoa ficou tão constrangida, mas tão constrangida. Ela disse: não, apóstolo, não precisa me pedir perdão, não. Apóstolo, começou a chorar. Eu preciso pedir perdão para o senhor. Eu falei assim: eu te perdoo e você me perdoa. E vamos caminhar, vamos seguir a caminhada. Resolveu, acabou o conflito, acabou a guerra. Gerou a paz, gerou a unidade. Então a unidade da igreja requer diálogo e uma comunicação aberta entre nós. Então essa comunicação entre nós precisa ser aberta, pois evita fofocas e desentendimento entre nós, entre irmãos. Precisamos gerar a unidade no serviço. Olha o que diz Marcos 10:45, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando há unidade, a igreja, ela é fortalecida. Quando nós nos servimos mutuamente, quando nós nos servimos mutuamente. A igreja, né, ela é essa comunidade de servos, em que nós precisamos estar dispostos, muitas vezes, a sacrificar os nossos próprios interesses pessoais, em prol do bem comum, que é o reino de Deus. Todas as vezes que eu vou aqui, na mesa, que eu vou servir a ceia, o Senhor fala comigo: você é um diácono, você continua sendo um diácono, você continua sendo um obreiro, você continua sendo um servo. E vocês sabem que eu nunca dei o exemplo contrário. Eu gosto de servir. Está na minha essência. Eu gosto de servir.
às vezes é até involuntário. Às vezes a pessoa diz, não, apóstolo, não precisa não, mas ali eu já estou servindo. Gente, servir é tão bom. Servir é tão prazeroso. Servir gera unidade. Às vezes há pessoas que têm dificuldade de ser servidas, porque elas têm dificuldade de servir. Teve uma pessoa que me disse assim uma vez assim, eu não vou pedir nada não, para ninguém não, porque senão eu vou ficar devendo favor. Uai. Eu não vou fazer nada não, porque senão daqui a pouco a pessoa está me cobrando para me fazer, sabe? Gente, às vezes nós não recebemos, sabe por quê? Porque nós não sabemos pedir, pedimos mal. Ou às vezes nem pedimos, porque a gente tem um coração orgulhoso. Há pessoas que têm dificuldade de aceitarem, se submeterem aos princípios básicos da fé cristã. Básicos. Eu não podia deixar de falar isso que eu vou falar agora. O Vitor falou uma coisa aqui, e eu falei, rapaz, você vê o que é a unidade de espírito, viu, Vitor? O Vitor falou aqui, né, na oferta, né? Tipo, o que você está ouvindo aí a respeito de minha oferta, né? Com quem você tem conversado a respeito? De repente a pessoa tem colocado alguma ideia errada no seu coração. Eu quero alertar vocês. Cuidado com os falsos profetas da internet, que só geram contenda, só geram desunião. Cuidado com esses caras falsos, que em todo tempo estão gravando videozinhos para dividir a igreja. Cuidado. Cuidado. Nós estamos aí vivendo uma onda de pessoas que estão falando sem entendimento, falando o que querem. Tem muita gente boa na internet. Muita gente boa. Mas eu vou dizer uma coisa para você. No meio dessa gente boa que tem uma avalanche de gente que não presta. Fazendo só besteira, falando só besteira. Dividindo a igreja, brigando. Eu vi um dia desse o cara na internet brigando com o outro. Um pastor brigando com o outro. Disputando quem é que sabe mais. Sabe, gente, isso não leva a nada. Eu acho até que esse pessoal não tem o que fazer, viu, pastora? Se tivesse o que fazer, não estava. Vai ganhar alma, vai cuidar de uma igreja, vai cuidar de vidas. Deixa, sabe? Cada um vai se ter com Deus. Em Mateus 7, 15, nos alerta sobre esses falsos profetas. Diz assim, eles vêm até você em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Olha o que diz Romanos 16, 17, 18. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam os corações dos ingênuos. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tomem cuidado com os que causam divisões e escândalos, em detrimento do ensino que eles receberam.
Fiquem longe deles, porque esses homens não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seu próprio ventre. E às vezes com palavras doces e lisonjeiras, seduzem os corações até dos mais simples. Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus é a autoridade máxima da igreja. É aquele que dá sentido e direção à sua missão. Jesus é o nosso modelo a ser seguido, é o nosso modelo de unidade. Ele quem governa a igreja por meio do Espírito Santo. Compreender Jesus como cabeça da igreja edifica a nossa fé, organiza o nosso entendimento e a nossa liderança. Nós precisamos manter a nossa unidade, pois somos verdadeiros crentes regenerados em Jesus Cristo, amém? Nós devemos recusar a colaborar com aqueles que negam essas verdades básicas da fé sobre a unidade da igreja. A verdadeira unidade, ela não pode ser alcançada sem a pessoa de Jesus, sem a verdade que é Jesus, sem o verdadeiro amor. O amor e a verdade são irmãos gêmeos que não podem ser separados. É por isso que nós devemos caminhar, é por isso que nós devemos andar unidos em Cristo, no mesmo propósito de corpo, de alma e de espírito. E se assim nós o fizermos, o Senhor derramará sobre nós a sua bênção para sempre. O salmista no Salmo 133, ele diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Hinei matov umanaim shevet achim gambiacha. Hinei matov umanaim shevet achim gambiacha. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em comunhão. Eu queria que você ficasse de pé.